Então, como a Olga falou, hoje nós vamos falar um pouquinho de aprendizado de máquina automático, né? E eu vou tentar contextualizar um pouquinho, falar do que já foi, do que é e do que a gente espera que vá ser. Tá? Bom, então, começando aqui, tá? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, essa figura que ela tenta mostrar o que a gente chama das 3 ondas de aprendizado de máquina. Tá? O que é isso? Então, lá no final dos anos 70 e início dos anos 80, tá? Ele diz que foi a primeira onda. O que aconteceu nessa primeira onda? Na verdade, aqui a gente não tinha cientistas de dados, a gente tinha os estatísticos, e os estatísticos eles tinham ferramentas, que eram ferramentas proprietárias, tipo SAS, SPSS, que ainda hoje estão aí, né? E era um nicho muito restrito, porque as ferramentas eram caras, né? E poucas pessoas tinham acesso a elas. E aí isso foi mudando, e a gente teve ali a segunda onda, no início dos anos 2000, quando a gente começou a ter pessoas programando em R, né, um tempo depois, Python, e as coisas foram mudando. A gente começou a ter software livre, né, as coisas se tornaram mais acessíveis, e surgiu esse termo do cientista de dados. Né? E tem um dado que fala que, de 2011 a 2015, tá, não tem um dado atualizado sobre isso, mas que as pessoas começaram a se auto-intitular cientista de dados. Então, você era, sei lá, um engenheiro de software, daí você fazia 2 análises de dados, agora eu sou cientista de dados. Isso fez essa área ter um boom. Né? Todo mundo era cientista de dados. Ainda todo mundo é cientista de dados, um pouco. Né? E aí a gente começa a terceira onda, que é onde a gente está hoje, que é o quê? A gente democratizar tudo que está relacionado a dados. Tá? Então, se vocês olharem, todas as plataformas de cloud que a gente tem hoje, elas vão ter alguma coisa de aprendizado e de aprendizado de máquina automático, que é o que a gente vai falar hoje. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Nessa terceira onda, a gente tem muito software livre, e o meu usuário final, que antes era um estatístico, depois passou a ser um cientista de dados, hoje ele é, entre aspas, qualquer pessoa que esteja ali, que tenha dados, que queira fazer análises. Tá? Então, o que aconteceu, né, quando a gente entrou nessa terceira onda de democratizar? Como tudo tem um lado bom, tem um lado ruim. Né? O lado bom começou-se a investir muito nisso, tanto que todas as grandes hoje trabalham com alguma coisa de aprendizado, ciência de dados, e aí nós vamos chegar no automático, no aprendizado automático, no AutoML. Eu vou falar só AutoML agora, tá, gente, que é mais fácil. Então, a gente tem mais pessoas que vão usar essas plataformas. A gente tem também né, mais pessoas tomando decisões baseadas em dados, e tem mais empregos. E tudo isso é muito bom. Né? Só que também tem um lado ruim. Qual que é o lado ruim? Né? A gente tem pessoas com níveis muito diferentes de expertise usando essas ferramentas. Aí todo mundo desenvolve tudo, e a coisa meio que se perde. Tá? Então, aí é difícil até da gente acompanhar em termos de código. Né? Quem aí trabalha com pesquisa, você pega um código de uma pessoa aí qualquer, nem sempre você vai conseguir seguir o que está lá, entender os detalhes, muita coisa, às vezes, é omitida. Por que isso é ruim? Né? Porque toda tarefa de aprendizado ela tem alguma coisa de tentativa e erro. Por que tentativa e erro? Porque, no final das contas, né, a gente vai ter que tomar decisões, e nem sempre a gente sabe como tomar as decisões corretas. Então, a gente vai ter que se fazer algumas perguntas. Né? Eu tenho dado suficiente? Como que eu devo fazer pré-processamento? Como que eu devo representar? Qual que é o melhor algoritmo? Tá, eu escolhi esse algoritmo, ele tem sensibilidade a alguns parâmetros. Eu fiz o tuning de parâmetros direito? Então, tem muitas decisões que vão ser por acerto e erro. Não tem como a gente saber, a priori, se vai funcionar ou não. Né? Então, eu vou dar um exemplo bem simples para chegar no AutoML. Tá? Então, a gente tem uma tarefa de aprendizado supervisionado, que é aquela tarefa que eu tenho um conjunto de dados e eu conheço o que eu quero prever no final. Tá? Então, eu tenho aqui um conjunto de treino, ali na linha de cima. Aí eu tenho um algoritmo que vai aprender um modelo. Chega dado novo, esse modelo prevê alguma coisa que, né, sei lá, se vai chover amanhã. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, na verdade, que é esse aqui. Eu quero prever se uma pessoa é diabética ou não,
tá? Baseado nos dados de testes laboratoriais e de alguns sintomas que ela tem. Tá? Então, eu vou ter aqui, né, no aprendizado supervisionado, as pessoas da linha de cima, que eu sei que tem diabetes, e da linha de baixo, que eu sei que não tem diabetes. E eu tenho um conjunto de dados que vão descrever essas pessoas. Tá? Esse aqui é um dataset público. Eu não quero que vocês enxerguem, o que eu quero saber, que vocês saibam é o seguinte: isso aqui vai de entrada para um algoritmo. E aqui nessa tabela eu tenho o resultado de alguns algoritmos. Tá? Esse número que vocês estão vendo aí é o que a gente chama de F-measure. Não se preocupem o que é, quanto maior, melhor. Então, o que acontece aqui? Se eu olhar para esse slide, né, eu tenho aqui resultados que diferem, então eles estão ordenados, tá, do maior para o menor. Então, se você olhar lá na primeira linha, eu tenho o Bayesian Networks, e na última eu tenho um KNN. E eles têm uma diferença grande de acurácia entre os dois. Tá? Aí eu vou pegar esse algoritmo e falar assim, então eu devo usar o primeiro, né, porque ele está 79, o último está 65. Então, vamos para o primeiro. O problema é que o modelo em si é uma parte pequena do processo. O que importa para o modelo, né, o que importa, entre aspas, a forma que você dá o dado, também vai dizer se você vai ter sucesso ou não. É o negócio do garbage in, garbage out. Entra lixo, sai lixo. Se você pré-processou direito, vai sair coisa boa. Então, na verdade, a gente sabe que de 70% até 70%, né, 60% e 70% do tempo, você não vai fazer modelo. Você vai arrumar o dado. Você vai representar o dado. Né? E, justamente por a gente ter dados ruidosos, dados faltantes em muitos problemas, né, às vezes as coisas se misturam, então, não adianta só aplicar o algoritmo. Essa tabela aqui é a mesma daquele slide anterior, com uma coisa a mais. Agora, eu apliquei antes do algoritmo, que está aí na linha. Tem vários nomes aí, vocês devem reconhecer alguns. Antes disso, eu apliquei um processo de seleção de features, de seleção de atributos. Então, se eu tinha 10 resultados para cada pessoa de exames, eu peguei só 5. Tem um método para fazer isso. E vejo que o resultado mudou. E aquele cara que era o piorzinho lá, ó, tá vendo? O que está em verde na tabela melhorou, o que está em vermelho piorou. É raro, mas acontece. E o amarelinho ficou na mesma coisa. Tá? Vejam que agora o melhor algoritmo não é mais aquele que estava na primeira linha. Agora é esse em azulzinho aí, que é uma rede neural, um multilayer perceptron. Tá? Por que eu estou mostrando isso? Para mostrar para vocês que mudar uma coisa faz toda a diferença no resto. E, normalmente, essa coisa que vai ter mais impacto é o que vem antes do modelo, não o modelo em si. Lógico, o modelo também, os hiperparâmetros, a gente vai falar disso. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque qual que é a abordagem que a maioria das pessoas segue hoje quando ela vai falar de modelos, né, quando ela vai criar um modelo para alguma coisa? O que ela vai fazer? Tem um conjunto de dados, ela explora, 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 faz um modelo, vê o resultado. Ficou bom, começa tudo de novo. Aí começam os parâmetros, aí eu mudo isso, eu tiro aquilo. Quando você vê, você tem 1 milhão de experimentos, você não sabe mais nem o que funciona, o que não funciona. Tá? E isso é uma coisa cansativa, é um negócio que exige esforço e que é chato. Né? Então, e saber como selecionar o melhor algoritmo para um problema continua sendo um problema em aberto quando a gente olha para a parte de pesquisa em aprendizado de máquina. E aí que entra a parte de AutoML. O que o AutoML tenta fazer? Você continua tendo aqueles dados de entrada, mas você substitui, entre aspas, tá? Não é substituir, é auxiliar, mas aqui, no primeiro momento, vamos falar substituir, depois a gente vai discutir que a gente não substitui. A gente vai auxiliar essa pessoa com um grande poder computacional a fazer essa seleção sozinho. Tá? Então, o que eu faria nesse caso? Eu testaria várias possibilidades, só que eu não posso fazer isso exaustivamente. Tá? Então, eu vou, e aí a gente vai entrar nisso, em como que o AutoML funciona, mas, basicamente, eu estou substituindo essa pessoa que faz esse trabalho chato por um algoritmo. Só que esse algoritmo precisa de muito poder computacional para rodar. Tá? Então, qual que é o objetivo dessa área de AutoML? Tá? Na verdade, a gente tem aqui nesse slide 4 grandes objetivos. O primeiro
é fazer um setting automático de parâmetros, né, de hiperparâmetros dos algoritmos. O segundo é selecionar o algoritmo, que foi essa tarefa que eu mostrei para vocês agora. Depois, é fazer as duas coisas juntos. Ao mesmo tempo que eu seleciono o algoritmo, eu já faço um tuning de parâmetros. E, por último, é fazer uma composição automática do que a gente chama de fluxos de tarefas. O que é um fluxo de tarefa? Qual que é o algoritmo que eu vou escolher para fazer pré-processamento? Qual que é o algoritmo que eu vou escolher para gerar o modelo? Se tem um algoritmo que eu vou usar lá no final para fazer um comitê de classificadores? E aí depende. Tá? Mas, na verdade, todas essas coisas aqui, a gente já faz de um jeito ou de outro, manualmente. Quem já viu isso aqui? Quem já trabalhou com Python, sklearn, provavelmente já viu essa figura. É uma regra de como que você escolhe o que você vai usar. Alguém fez isso daí. A ideia é que o AutoML faz isso automático para você. Ele toma essas decisões. É como se ele gerasse essa figurinha, mas ele não precisa da figura. Ele vai fazer isso de outra forma. Tá? Então, quais são as vantagens de você usar essas técnicas de AutoML? A primeira coisa, né, é que então, essa exploração automática das técnicas dos hiperparâmetros, ela te economiza um monte de trabalho chato, né? E você consegue testar muito mais coisa. Porque o que a máquina consegue fazer no tempo dela, você não faz manualmente. Né? Além disso, a gente pode tirar alguns vieses que a gente acaba incorporando quando a gente faz escolhas. Né? Todo mundo tem um algoritmo preferido. E aí você acaba se enviesando. E a gente consegue evitar isso. Tá? E, por último, aí vem a parte da democratização. A gente acaba permitindo, né, que indivíduos ou que empresas pequenas comecem a tirar vantagem desse tipo de tecnologia. Tá? Bom, a minha palestra tem lá passado, presente e futuro. Eu vou tentar ser bem breve, tá? Para não ficar também uma coisa bem abstrata. Mas o que eu estou chamando de passado? Tá? A gente está falando de AutoML. AutoML é um termo que foi usado pela primeira vez desse jeito, AutoML, em 2013, 10 anos atrás. Tá? Foi um artigo em uma conferência, tá? Onde eles, pela primeira vez, usaram, então, AutoML. Mas, na verdade, se você vai olhar o que já aconteceu antes, tá? Em 1976, o Rice, que era um pesquisador, ele fez essa pergunta em um artigo. Tá? Quais algoritmos têm a maior probabilidade, entre aspas, de se dar melhor, né, de resolver melhor um problema que eu escolher? Tá? E tem uma área dentro de aprendizagem de máquina, que é a parte de meta-aprendizado, que, desde o final dos anos 80, vem estudando isso. Né? Então, a primeira vez, né, a gente tem grandes projetos dessa área. Em 1992, teve um projeto gigante. Hoje, a gente tem o repositório, que é o openml.org. Tá? Então, isso é uma área que vem sendo estudada há muitos anos. Tá? Só que com algumas diferenças. Por quê? A gente tinha muito menos poder computacional do que a gente tem hoje, e as coisas eram muito diferentes. Então, naquela época, a seleção de algoritmos, sob o ponto de vista de meta-learning, era meio que uma recomendação. E essa recomendação era feita baseada no que você já conhecia de outros problemas parecidos com o que você queria resolver, que você já sabia o que funcionou e o que não funcionou. Tá? Então, sob um ponto de vista histórico, né, a pergunta vem de 76, aí a gente tem, em 92, um grande esforço para se entender melhor essa área, e isso continuou. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês, eu acho que esse exemplo é bom, porque a gente começa a ver também como as coisas vão se repetindo. Né? Então, o que eles fizeram? Tinha essa parte de recomendação, né, que é como é que eu escolho, então, o melhor algoritmo. Eles começaram a baixar um nível. Ao invés de eu só recomendar o algoritmo, eu vou tentar otimizar cada uma das partes do algoritmo, vamos colocar assim. Sendo bem, né, objetivo e falando uma coisa que a gente sabe que hoje todo mundo já ouviu falar e sabe o que é, componente de uma rede neural. Tá? Tem um artigo de 1999. Tá? O que o cara faz?
Ele usa um algoritmo para otimizar os pesos de uma rede, a arquitetura e a forma de aprender. Qual que é a diferença do que ele fez lá para o que se faz hoje? Hoje a rede é muito mais profunda. Tudo bem, hoje a gente tem poder computacional para fazer isso numa rede profunda. Naquela época não se tinha. Mas são coisas que já acontecem há muito, muito, muito tempo. Então, a gente está num novo ciclo em que as coisas começam a se repetir, só que agora a gente tem características diferentes dos problemas que a gente está resolvendo. Né? E, por exemplo, no meu doutorado, eu trabalhei com isso. Foi 2006. Então, as coisas acontecem há muito tempo. Tá? Então, mas o que mudou para a gente sair de toda essa coisa aí, que a gente chamava de seleção de algoritmos e chegar em AutoML? Nesse paper de 2013, quando eles usaram esse termo pela primeira vez, eles propuseram uma ferramenta que chama AutoECA. Tá? Quem é mais velho, poucas pessoas, já devem ter ouvido falar do ECA, que é um software, ele é feito em Java, e há uns 20 anos atrás ele era, né, antes pré-Python, ele realmente era muito usado. E eles propuseram esse AutoECA. E o que o AutoECA fazia? O que ele era diferente? Tá? Ele vinha para esse quarto objetivo aqui, que era selecionar os pipelines. Então, o que ele fazia? Ele deixava, né, de olhar para uma partezinha, né, eu só vou escolher o algoritmo, para escolher o algoritmo de pré-processamento, seus hiperparâmetros. Então, eu posso ter um feature selection, eu posso ter um jeito de colocar dados faltantes, eu posso ter um jeito de mudar o espaço de entrada, eu posso ter N coisas. Então, a grande diferença do que a gente chama de AutoML hoje, que é o presente, foi isso. Tá? Então, o que a gente fez? A gente substituiu aquele negócio que era ou eu seleciono um algoritmo, ou eu vou para os hiperparâmetros, ou eu faço as duas coisas junto. Ao invés disso, a gente foi para um outro nível de abstração. Tá? E a gente chegou nesse framework que a gente tem aqui, que é o quê? Eu tenho uma base de dados e eu tenho algum conhecimento que vem da área de machine learning, no geral. Por quê? Porque eu preciso de um espaço onde eu vou buscar esses fluxos de tarefas. E esse espaço, eu tenho que ter lá já alguns algoritmos pré-definidos, de pré-processamento, de classificação. Vou falar de classificação, que é a tarefa mais usada. Tá? E aí, além desse espaço, que é definido então, de acordo com o nosso conhecimento, a gente também tem um método de busca. E esse método de busca vai explorar esse espaço. Então, isso vira um problema de otimização. Tá? E, no final, eu vou ter um fluxo de aprendizado de máquina que foi customizado para uma tarefa que era aquela que eu tinha mais interesse e que o meu algoritmo de busca tentou, né, ele vai buscando, tentando otimizar uma métrica que pode ser o quanto que eu acerto naquela tarefa, por exemplo. Então, né, eu já falei que a grande diferença então, do que aconteceu no presente foram esses fluxos. Tá? Então, aqui eu tenho exemplos de 2 fluxos. Tá? Então, no primeiro caso, ali, você vê que é um fluxo bem simples. Né? Eu tenho ali um pré-processamento, um algoritmo, um pós-processamento, e eu retorno. Na linha de baixo, eu já tenho uma coisa um pouco mais complexa, porque eu tenho 3 fluxos em paralelo, e, no final, eu junto esses resultados. E, na verdade, quem define o que é permitido e o que não é quem está por trás do algoritmo de AutoML. Né? Então, um dos componentes desses algoritmos é justamente o espaço de busca, que eu defino se eu permito coisas simples ou coisas mais complexas. Agora, por que é difícil? Né? Eu falei, a gente pode modelar isso como um problema de otimização, né? Ou não. Eu posso usar ainda aquelas técnicas de meta-learning para resolver esse problema. E eu tenho vários métodos híbridos, que combinam as duas coisas. Tá? Mas ele é difícil porque eu tenho hiperparâmetros de tipos muito diferentes. Não é uma otimização onde eu tenho só valores contínuos, ou só valores discretos, ou eu tenho coisas categóricas. Não. É tudo misturado. E, mais do que isso, eu tenho um espaço que a gente diz que é hierárquico. Por que é hierárquico? Porque, se eu escolher o algoritmo A, ele tem os hiperparâmetros B, C, D. Se eu escolher o algoritmo X, os parâmetros são diferentes.
Tá? Então, tudo isso torna o problema mais difícil. Tá? Então, falando agora um pouco, né, de como que isso é feito hoje. Se a gente for olhar para espaço de busca, tá, a gente tem duas grandes linhas que estão andando em paralelo. A primeira é essa, então, dos fluxos de tarefas de aprendizado de máquina. Tá? E a segunda é uma sub-área, vamos colocar assim, dentro de AutoML, que a gente chama de NAS, que é o Neural Architecture Research. Então, basicamente, o que você vai buscar são as arquiteturas das redes profundas, e, normalmente, você faz módulos, você tem módulozinhos que você vai combinando, né? Você não vai neurônio a neurônio. Tá? E aí, nos últimos 5 anos, isso foi o que teve mais estudos, teve mais coisas desenvolvidas, foi aqui. Tá? Mas vocês vão ver que ainda existem métodos mais apropriados para um tipo de espaço ou para outro, mas esses métodos eles não mudam muito o básico deles. Né? O básico, o fundamental de como esses modelos funcionam é sempre muito parecido. Tá? Então, eu tenho esses dois tipos de espaço de busca que eu defino, a pessoa que implementou a ferramenta de AutoML, e aí eu tenho que ter uma estratégia para buscar. Né? E, dentro dessa estratégia, eu tenho um método de otimização ali e eu tenho uma métrica de avaliação. Tá? E, na verdade, o que eu vou fazer? Por que a gente falou, né, tinha aquela figurinha do AutoML com aquele cluster de computadores? Por que é tão caro? Porque, cada vez que eu crio um fluxo, eu tenho que avaliar. Quer dizer, eu tenho que rodar o fluxo. Então, se eu estiver testando diferentes arquiteturas de redes, que cada uma leva um dia para rodar, se eu for testar 30 redes, eu preciso de 30 dias, se eu tiver, obviamente, numa arquitetura em que não tem paralelismo, não tem nada. Tá? Então, o caro vem daí. Sempre que eu faço um teste o que é uma solução nesse meu problema de otimização? É o fluxo. E esse fluxo tem um ou mais algoritmos. E esses um ou mais algoritmos, normalmente, custam muito para rodar. Eles vão depender, obviamente, da base de dados que você está usando. Né? Quanto maior a base, aí, maior vai ser o custo, no geral. Mas todo problema vem desse critério de avaliação, eu tenho que avaliar. E a gente vai ver que, na verdade, a maioria dos métodos tenta usar né, algumas funções peer, assim, para tentar inferir qual que é o valor de uma solução, sem ter que rodar. Tá? O que a gente tem de estratégia? Né? Quem aqui já trabalhou com alguma coisa de aprendizado de máquina? Né? O que é o mais comum da gente fazer? Hoje a gente faz uma busca aleatória, que já se mostrou que, às vezes, é muito bom. Tá? Ou a gente faz uma busca, um grid, né? Uma busca gulosa. Eu tenho certeza que quem aqui trabalha com aprendizado normalmente vai num grid. Está implementado nas maiorias das ferramentas, é um negócio fácil de fazer, a gente vai por aí. Tá? Só que isso está longe de ser né, de te dar uma resposta próxima daquela que você pode chegar se você usar métodos mais sofisticados. Né? E aí, entre esses métodos mais sofisticados, o que a gente tem? O tipo de método mais comum para resolver esses problemas de AutoML são baseados em otimização bayesiana. Tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre esses métodos, tá? Não dá tempo, mas é esse tipo de método que vai resolver o problema muito bem. Tá? O que esse tipo de método vai tentar fazer? Ele avalia uma solução, aí ele cria um modelo, e, a partir desse modelo, ele tenta inferir qual que é a melhor solução, a próxima melhor solução, e aí ele só avalia essa. Então, ele vai avaliando poucas soluções. Tá? Não é a melhor explicação do mundo, mas, no tempo que eu tenho, não vou entrar nos detalhes. Depois, a gente tem uma parte de algoritmos evolutivos, que tem muita coisa feita também, que aí ele meio que combina, né, a forma de buscar, deixa eu só dar um passo para trás. Esses algoritmos de otimização bayesiana, né, o que eles fazem? A partir do momento que eles selecionam uma solução, a partir dela eles vão para as próximas. Né? Eles fazem uma busca mais, não sei se eu posso falar que é gulosa, mas eles vão sempre na mesma direção. Tá? Enquanto que esses outros algoritmos evolutivos, conseguem fazer uma busca um pouco mais global do espaço, então eles acabam explorando mais o espaço. Tá?
A gente tem também muitos algoritmos baseados em multi-armed bandits, então, aprendizado por reforço. Tá? Então, a partir da resposta que você tem de uma avaliação, você tenta levar isso em consideração para escolher a próxima. E tem métodos baseados em gradiente. Esses dois últimos, que usam aprendizado por reforço e que usam o gradiente, eles são mais usados para redes neurais. Tá? Embora a gente consiga usar os multi-armed bandits para os outros fluxos. Esses métodos que eu estou listando aqui são os mais comuns, mas eu tenho N variações desses métodos, tá? De coisas que eu posso mudar para tentar fazer com que eles fiquem melhores, né, do que as suas versões originais. E, como eu falei, eu tenho muitos híbridos também. Tá? Eu posso usar o meta-learning, como eu falei anteriormente, mas, independente do método que eu escolha, eu continuo tendo um problema, que é tempo. Tempo computacional. Se você imaginar que a pessoa que faz o algoritmo de AutoML é ela que define o que é uma solução possível, ela que define esse espaço de busca. O que é esse espaço de busca? Todas as combinações válidas possíveis do que ela definiu que são algoritmos que podem ser usados. Tá? A partir disso, ela vai ter que avaliar. Ela nunca vai conseguir fazer busca exaustiva. Por isso que a gente precisa desses algoritmos que eu citei no slide anterior. Mas, mesmo assim, avaliar uma solução ainda custa muito. Tá? Então, o que aconteceu? Depois, né, que tiveram esses primeiros algoritmos bem estabelecidos, que eles funcionavam decentemente bem para resolver os problemas que a gente queria resolver, a gente começou a usar técnicas para tentar, né, fazer com que essa avaliação fosse mais rápida de um conjunto de soluções, que seria o que a gente usaria se a gente estivesse fazendo qualquer avaliação manualmente. Tá? Então, as coisas mais simples são o quê? Eu uso, ao invés, se eu tenho 1000 dados, eu vou usar 100 para avaliar. Né? Ou eu vou tentar... Desculpa. Ou eu vou tentar ali pegar só um tanto dos atributos, né, das colunas da minha base de dados. Tá? Ou, se eu tenho, sei lá, um método que é iterativo, eu vou fazer menos iterações. E, a partir disso, tá, a primeira forma que se tentou, então, de melhorar o custo computacional foi com o que a gente chama desses métodos multifidelidade. O que esses métodos são? Métodos super simples, mas que têm resultados muito legais. Porque o que eles fazem? Eles tentam, então, fazer fidelidade, justamente que a fidelidade do modelo que você vai encontrar, né, ela parece com o real, mas ela não é o real, é uma aproximação. Tá? E, normalmente, o que você ganha em termos de speed-up vale muito mais a pena do que você perde em termos de aproximação do valor da solução. Então, eu coloquei aqui só um algoritmo, para vocês terem noção do que eu estou falando, do tanto que o negócio é simples, que é o Successive Halving. O que ele faz? Você fala assim, eu tenho 2 minutos para avaliar cada modelo. Beleza, o que ele faz? Ele vai gerar N soluções, avalia todo mundo, quem levou mais de 2 minutos, joga fora, avalia todo mundo, ranqueia. N sobre 2, dobra o tempo. Então, agora, se eu tinha 2 segundos, agora eu tenho 4. 2 minutos, agora eu tenho 4. E aí eu vou fazendo isso até que eu chegue em um modelo só. Tá? Então, é uma forma muito simples da gente tentar melhorar. Tem outras formas. Por exemplo, Transfer Learning. O que é o Transfer Learning? A gente vem vendo muitos exemplos disso nas tarefas hoje, tanto de imagem quanto de processamento de linguagem natural. Eu tenho um modelão gigante, né, e eu vou lá e tento usar esse mesmo modelo em uma outra tarefa, às vezes melhorando ele um pouquinho com novos dados e etc. Tá? Então, eu crio um modelo para uma tarefa e eu tento reusar esse modelo em outro, né, transferir o modelo para outra tarefa. Tem vários estudos nessa direção. Eu escolhi um aqui para falar com vocês, que é esse NAT. O que eles fizeram? Eles pegam uma dessas, que ele chama, né, de superredes, né, que foram geradas então, em bases muito grandes. Por exemplo, no paper ele usa a Imaginet. E o que ele faz? Ele vai fazer buscas em sub-redes dentro dessa super-rede, e, na hora de avaliar, ele pega os pesos que já estão na rede treinada e transfere para essas outras redes. Tá? É um negócio difícil de explicar mais rápido, mas, em poucas palavras, é isso. Você tem a super-rede, vai pegando sub-redes, e aí você tem um método que vai fazendo essas buscas, escolhendo as melhores sub-redes
e transferindo tudo que aquela rede, entre aspas, já sabe, tá, para a nova tarefa que você está resolvendo. E olha só, justamente porque a gente está falando de democratização e a gente está falando de poder computacional, o que aconteceu? Nos últimos 5 anos, todas as grandes empresas têm uma solução de AutoML dentro de uma plataforma. Por exemplo, vou falar de cloud, porque a Amazon tem, a Microsoft tem, a Google tem, a Oracle tem, todo mundo tem alguma coisa. Tá? Essa aqui são 5 ferramentas que são consideradas as mais utilizadas dentro dessa área de AutoML. E aqui, AutoML, que não é NAS, não é Neural Architecture Research. É eu saber qual que é esse melhor fluxo mesmo para resolver essa tarefa. Tá? Então, essas são 5 ferramentas, e uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte, que essas ferramentas, a gente não sabe exatamente como elas foram implementadas. Né? Então, por exemplo, ele fala assim, é baseada em otimização bayesiana. Né? Mas você não sabe exatamente o que está lá. Né? E isso acontece para todas as grandes. Mas qual que é a diferença? Né? Eu tenho a piada, né? A gente faz AutoML de pobre. A gente não tem nada de poder computacional. Todas essas empresas, o que elas têm para treinar esses modelos, o budget computacional que elas têm e o que elas conseguem, a gente não consegue. Então, a gente tem essas ferramentas hoje de prateleira, né, que estão aí, e isso meio que parou um pouco a pesquisa nessa área, porque você não compete. Né? Então, o Google Brain, por exemplo, tem vários papers deles de NAS. Aí eles usam lá, sei lá, 2 meses de TPUs, de não sei o quê. Aí você olha e fala assim, tá, morri, não preciso mais. Né? Então, aconteceu que esses métodos hoje eles estão muito na mão dessas grandes empresas que têm poder computacional suficiente para levar o negócio para frente. E aí é que vem o futuro. Né? Porque a gente não consegue competir em termos de propor métodos novos que eu consiga avaliar da mesma forma que essas grandes avaliem. Né? E todas essas grandes empresas elas têm times de pesquisa que vão, né, realmente publicar resultados e etc., mas nem sempre está tudo lá, o preto no branco. Né? Então, a gente sabe mais ou menos como as coisas funcionam. Mas uma das coisas, né, agora falando de futuro, tá, uma das coisas que a gente tem visto nos últimos anos é que, apesar desse hype que houve aí de AutoML, das pessoas falarem, não, agora você vai lá na plataforma do Google Cloud, aí você vai lá, você vai puxar, vai fazer assim, tal, magicamente apareceu o modelo. Tá? Então, muita gente acreditava isso. E não é assim. Tá? Porque sempre que você vai mexer com alguma coisa, que você tem 0 conhecimento naquilo, tudo é muito mais difícil. E mesmo que você tenha pouco conhecimento, você pode acabar cometendo erros bobos, né, introduzindo alguns vieses nos algoritmos. Tá? E, mais importante do que tudo, você não entende como aquilo aconteceu. Você apertou o botão, saiu o modelo. Por que aquele modelo é o melhor? Eu tenho certeza que isso aí está certo? Né? Então, uma das linhas, né, que a gente está ouvindo falar muito agora é essa que está em Machine Learning em geral, não é só em AutoML, que é você envolver a pessoa no loop. Então, o que eu vou fazer? Eu rodo o algoritmo, ele me dá uma resposta, mas eu faço uma interação com o usuário. Né? Então, eu tento, de alguma forma, ter um feedback desse usuário. E, quando a gente fala de feedback, né, aí a gente entra numa outra história, que é, para eu ter o feedback, o usuário tem que entender o que aconteceu. E, para o usuário entender o que aconteceu, a gente vai para a parte da explicabilidade, como é que eu explico como as coisas são feitas. Tá? Então, tem uma linha agora forte que as pessoas estão trabalhando com isso. Tá? Então, como é que eu explico como que um otimizador buscou a melhor solução e como é que eu te digo, o caminho foi esse, ele fez esse caminho por causa disso ou daquilo. Então, a gente está agora entrando nessa linha de que eu vou começar a ouvir a pessoa que está ali trabalhando comigo. E, para eu ouvir a pessoa, para eu colocar ela no loop, ela tem que entender minimamente o que ela está fazendo. Né? Não é essa democratização, ela começa a ser assim, você tem a ferramenta,
mas você precisa do conhecimento. Porque muita gente acha que é apertar o botão e a mágica acontece. E não é bem assim. Tá? Então, aí aqui nessa linha, como eu falei, a gente tem muita coisa que está se olhando em como que a gente faz esses resultados serem interpretáveis. Isso já é difícil no algoritmo de aprendizado. Imagina no algoritmo de autoaprendizado. Tá? Então, o que se tem hoje? Tem muitas ferramentas. Tá? Essa aqui é uma dessas ferramentas, que é a Deep Cave. É uma ferramenta que, na verdade, o que ela te mostra? Ela te mostra como que a busca está acontecendo. Para onde que ele está indo, por que ele está indo. Né? Porque, assim, eu escolhi aqui porque tinha uma boa solução aqui. Tá? Mas está longe de explicar. O que a gente está fazendo é, de forma interativa, mostrando como que o processo está funcionando. E, nessa linha, a gente também tem vários estudos, que aí é uma das coisas que o nosso grupo aqui está investigando, que é como que eu entendo melhor esses espaços de busca que eu estou explorando. Né? Porque a gente entende pouco, a gente não sabe como que é esse espaço. Né? Para quem, vocês já viram um pouquinho de qualquer coisa de otimização, né? Eu tenho aqui um espaço para eu explorar e eu não sei como que é esse espaço. Ele só tem um pico, ele tem vários, ele tem muitos vales, ele tem uma parte plana, que acaba fazendo o problema também ficar difícil. Como é que ele é? Então, uma das coisas que a gente vem estudando muito, e tem muita coisa acontecendo nessa linha, é tentar entender esses espaços. Mas por que isso é importante? Né? Por que a gente gostaria de entender esses espaços? Porque, se a gente entende o espaço, a gente sabe qual que é o algoritmo que pode se dar melhor nele. Qual que é o algoritmo de otimização que se dá melhor. Não adianta eu usar uma coisa que tem gradiente se meu espaço é plano. Não vou sair do lugar. Tá? Então, e isso vem sendo muito inspirado nos estudos que vêm sendo feitos sobre superfícies de erros de redes neurais. Esse paper é muito legal, eu gosto de mostrar essa figura, porque que eu tenho aqui? São espaços de redes neurais. Tá? O espaço da esquerda, tá? São redes de 56 camadas, treinadas no Scifar, que é um dataset bem comum na área. A única diferença desse espaço é que o da esquerda não tem skip connections, que é um tipo de conexão que a gente põe na rede, e o da direita tem. Olha o espaço. Qual que é mais fácil de buscar? O da esquerda ou da direita? Da direita. Da direita você vai, um gradiente ali resolveu. Olha o da esquerda. A única diferença dos dois espaços são os skip connections. Tá? Então, é esse tipo de estudo que a gente está fazendo aqui no nosso grupo agora, de tentar gerar essas... Obviamente que aqui eu tenho... né, isso é uma visualização em baixa dimensão, não é exatamente assim. Né, eu uso algoritmos para fazer esse plot, mas no AutoML é mais complicado. Como eu já falei para vocês, a gente mistura tipos de parâmetros, né, de hiperparâmetros. A gente vai ter coisas contínuas e coisas discretas. E eu tenho que, de certa forma, tentar visualizar tudo isso junto e entender como que essas coisas funcionam. Tá? Então, nessa linha... Nessa linha, muitas das coisas que a gente está fazendo é justamente para tentar desenhar essas superfícies. Né? A gente fez coisas muito simples de definir espaços pequenos, enumerar o espaço todo e olhando os algoritmos dentro desse espaço. Como que eles estão funcionando? Né? E aí, a partir disso, extrapolar para superfícies maiores. Então, essa é uma das coisas que, além, né, dessa parte de colocar o humano no loop, entender exatamente como que essas coisas são, ajuda a gente a melhorar os algoritmos que já existem. Tá? Mas tem um problema que continua sendo difícil de resolver e que eu acho que não tem muita solução, que é como que a gente resolve o problema do poder computacional. Não tem. A gente tem os métodos hoje, né? A gente tem GPUs, a gente consegue paralelizar, a gente consegue... mas, mesmo assim, é difícil. Porque, se eu quiser realmente olhar para algoritmos, né, que vão ser mais sofisticados, eu vou precisar de poder computacional. Tá? Então, como eu falei anteriormente, é isso que torna a competição meio injusta. Né?
E aí, por isso que as pessoas estão indo para esses outros lados, né? Outras linhas de olhar para o problema, para tentar melhorar de outras formas. Né? Por exemplo, conhecendo melhor o espaço. Mas aqui tem algumas coisas, e aí elas se sobrepõem muito com o que está acontecendo hoje na linha de redes neurais profundas, né? Que é como é que eu consigo, a partir, entre aspas, dessas super-redes, pegar redes menores, reduzir o tamanho da rede, pegar um problema, fazer transfer. Então, essas são coisas super interessantes que podem dar muito certo. Né? Mas elas também ainda, dentro de AutoML, elas estão lá no início. O negócio ainda vai longe. Tá? Então, para fechar, né, eu pulei 2 slides na minha apresentação, que eu não sei o que aconteceu com eles. Porque aqui tinha o meu último slide também. Para fechar, então, o que eu queria que vocês levassem dessa palestra? A gente tem falado muito em democratização de IA, democratização de aprendizado, né, ciência dos dados, todo mundo tem que saber. E, assim, tem coisas que são muito legais. Você tomar a decisão baseada em dados, perfeito. Se todo mundo fizesse isso, a gente tinha um mundo melhor. Né? Mas, ao mesmo tempo, não adianta a gente se iludir que qualquer pessoa vai apertar o botão e ela vai ter a resposta para um problema que você estudou 10 anos para tentar resolver. Obviamente que a parte de AutoML pode te ajudar muito, tornar seu trabalho muito mais fácil. Né? Mas essa coisa da gente ter interação, da gente tentar colocar, né, a pessoa no loop, esse é um negócio que tem muito potencial, e não é só aqui. Né? Eu acho que, em todas as áreas, a gente está percebendo que a tecnologia ela vai auxiliar, ela não vai substituir. Não adianta. Né? Lógico, existem atividades em que isso é possível. Mas, para esse tipo de atividade, a gente ainda vai precisar de uma pessoa ali. A não ser que eu consiga, né, que eu chegue no momento que eu tenho poder computacional suficiente para eu enumerar o espaço todo e te dar a resposta. Ó, tudo que é possível é isso, está aí. Ó. Né? Mas a gente não está lá ainda. Então, no final das contas, tudo isso que está acontecendo hoje, né, e dessa, vamos colocar assim, desse monopólio daqueles que conseguem gerar esses algoritmos porque têm poder computacional, né, deixa eles lá. Né, e a comunidade acadêmica ela continua ali do ladinho, porque tem outras coisas que são tão relevantes quanto e que ainda não foram estudadas e que a gente pode continuar por elas. Tá? Então, minha mensagem no final é essa. Tem futuro? Tem futuro. Mas o futuro hoje não é mais a gente pensar em desenvolver métodos. O futuro hoje é a gente pensar em melhorar aquilo que a gente já tem, colocando a pessoa para ajudar, interpretando, e essa parte de transferência, tá? Que pode ser uma das grandes linhas, aí, né, os grandes caminhos para a gente seguir. Tá? Só antes de eu terminar, a última frase. Lado direito inferior do meu slide, Bracis 2023, tem que fazer propaganda. Esse ano a gente vai ter na UFMG o Bracis, que é o maior evento brasileiro de inteligência artificial. Tá? Vai ser em setembro, tá? De 25 a 29. Então, precisaremos de voluntários. E enviem artigos, quem trabalha com a área. Tá? E, por enquanto, é isso. Obrigada, gente. Tem perguntas? Uma pergunta aqui no site sobre o slide que mostra a melhora da classificação dos métodos antes e depois da alteração. O que foi feito que causou a mudança do resultado? Esse slide aqui, né? Aqui é seleção de atributos. Então, por exemplo, se eu estivesse usando essa base aqui, né, nessa base aqui eu tenho, sei lá, o resultado de um exame... Não. Pressão arterial, quanto que a pele estava grossa, insulina, etc. Então, eu tinha 6 coisas aqui. O algoritmo de seleção de features ele olha para qual que é o ganho de informação que você tem ao usar cada uma delas. Eu posso dizer assim, vou jogar 2 fora e ficar só com 4, se eu tivesse 6. Quando a gente faz isso, a gente pode melhorar, porque, às vezes, você tem atributos que são correlacionados. Eles acabam atrapalhando na hora de aprender. Tá? Então, a diferença aí foi essa.
Primeiro, agradecer a palestra, professora. Queria perguntar sobre a questão de adaptabilidade dos modelos de AutoML, porque já é conhecido lá em Deep Learning que alterações na distribuição dos dados causam uma queda de performance. E aí eu vejo, num primeiro momento, no AutoML, que você está adicionando uma camada a mais de complexidade nesse problema. Aí como que é a visão do AutoML para tratar essa questão de adaptabilidade? Então, da mesma forma que na ML sem o auto, você tem formas de tentar resolver essa parte de adaptabilidade. Para isso funcionar no AutoML, você teria que ter essas mesmas técnicas disponíveis para os fluxos que você cria. Tá? Então, né, se a gente está falando, né, dos nossos métodos de tratar out of distribution data, a gente precisa ter esses métodos dentro dos espaços de busca. Eles têm que estar disponíveis para serem inseridos no fluxo. Se a gente tiver eles lá, teoricamente, se o algoritmo está fazendo o trabalho dele, quando ele inserir aquilo, fica melhor. Tá? Mas, concordo, tem uma outra camada em todos os níveis. Toda vez que você vai para o meta, né, para o alto, você tem uma camada a mais. Né? Então, é mais difícil de interpretar, é mais difícil de entender, é mais difícil de tudo. Né? Mas tem as vantagens. Né? Então, mas não faz milagre. Você tem que ter disponível no seu espaço de busca esses métodos que vão tratar desse problema. Tá? E você também pode colocar coisas relacionadas a isso na sua função objetivo na hora de otimizar. Tem isso também. Obrigado, professora. No Transfer Learning, eu consigo aproveitar um trecho de rede neural para realizar uma tarefa que, originalmente, esse trecho nunca foi exposto? Essa é a ideia do Transfer Learning, né? De você pegar uma coisa que foi treinada em um dado e jogar para uma outra tarefa. Né? Então, e aí que vem o negócio da busca, que é qual dessa parte da rede que você vai usar. Né? Então, aí existem todas as teorias de que, nas primeiras camadas, você vai aprender um tipo de feature, nas camadas mais profundas, outros tipos. Então, aí você vai escolhendo de acordo com algum conhecimento que você já tem. Né? Mas é o algoritmo de busca que vai buscar dentro da rede. Tá? Tem muita coisa a respeito disso, tá? Tanto de como você reusa, quanto você simplifica redes. Tá? Tem uma literatura bem vasta disso e tem resultados bem promissores.